Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos no ar com mais um Política em Cena. A gente abre essa quarta-feira, 19 de agosto de 2026, trazendo mais um convidado para falar sobre as expectativas para a campanha eleitoral. E hoje a gente vai poder tirar algumas dúvidas para esses próximos meses ou esse mês e meio em que a gente vai ter de disputa e de campanha ativa nas ruas e também nas redes sociais. Vamos conhecer mais do nosso tema e do nosso convidado de hoje? O Grande ABC conta com mais de 2 milhões de eleitores e mais de 120 candidatos que buscam representar a região, principalmente para cargos no Legislativo. A campanha eleitoral já começou, nas ruas e nas redes. Mas quais são as regras desse jogo de disputa pela confiança do eleitor? Para esclarecer as principais mudanças no pleito de 2026, Leandro Petrin, advogado especialista em direito eleitoral, é o convidado desta edição do podcast Política em Cena. Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Marcela. Um prazer estar aqui, uma honra estar no Diário do Grande ABC, aqui no podcast. Eu que estou sempre acompanhando o seu trabalho, o trabalho aqui de toda a redação. Enfim, espero que possamos aqui ter uma boa conversa sobre a campanha eleitoral que já se iniciou. Tá certo, muito obrigada. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre o pontapé inicial. A gente viu no domingo o lançamento da candidatura do presidente Lula, inclusive aqui no Grande ABC. Outros candidatos, governador Tarcísio de Freitas escolhendo a região metropolitana de São Paulo também para lançar sua candidatura ao governo do estado. E essa semana, inclusive o Diário já noticiou algumas outras candidaturas que vão sendo costuradas, desenhadas. A gente já está vendo os totens nas ruas, nas redes sociais também, os santinhos já aparecendo por aí, e a gente tem algumas dúvidas para esclarecer quanto eleitor, quanto candidato, o que pode e o que não pode. Queria começar falando sobre esse pontapé inicial que começou no domingo e fazendo já uma provocação. A gente tem pouco tempo ou muito tempo para as eleições ultimamente? Um mês e meio é o suficiente para convencer o eleitor? Olha, quando me perguntam, né, Marcela, quando que começa uma campanha eleitoral? Eu costumo dizer assim, no dia seguinte que terminou uma eleição. Porque aquele que eventualmente ganhou vai tentar fazer um mandato para buscar se reeleger ou eleger o seu grupo. Aquele que perdeu fará uma oposição para tomar o poder na próxima eleição, enfim. Então, as eleições sempre começam no dia seguinte de que terminou uma. E isso, enfim, acho que é natural, é importante, faz parte da democracia. Mas para a legislação eleitoral, que é um pouco aqui da nossa conversa, ela é de fato mais estrangulada nesse sentido, né? Ela limita demais o debate, ainda que com a diminuição, tínhamos antes 90 dias de campanha, reduzimos para 45 aproximadamente, mas se autorizou, por exemplo, a pré-campanha. Então, antes do dia 16 de agosto, que é efetivamente quando começa as campanhas eleitorais, era permitido aos candidatos dizerem que eram pré-candidatos, falar de propostas, se apresentar nas redes sociais, enfim, fazer o debate político desde que não pedissem votos. O problema é que aí o Tribunal Superior Eleitoral foi avançando numa jurisprudência restritiva, dizendo, olha, nem toda pedido de voto é vote em mim, mas há palavras similares, palavras mágicas, e isso de fato veio interditando um pouco o debate nesse processo que antecede o período eleitoral. Mas não só isso, a nossa legislação ela é anacrônica porque ela limita também atos durante a campanha eleitoral. Veja você que na minha casa eu não posso fazer a propaganda que eu bem quiser. Eu somente poderei colocar lá um adesivo de até meio metro quadrado. Eu não posso no meu carro colocar a propaganda que eu desejar. Eu posso apenas colocar um adesivo de até meio metro quadrado nas laterais ou atrás, né, naquele vidro traseiro, o famoso perfurado, perfurade, perfurex, a depender de quem pronuncia. Então veja você que se eu tenho lá um grupinho de pagode e quero animar uma reunião de um determinado candidato, eu não posso, que isso para a legislação eleitoral é tratado como showmício.
Então, Que no passado era muito comum. Que no passado era comum, o outdoor era até sorteado pela Justiça Eleitoral. Sou de um tempo onde se colocava propaganda nos postes, né? Aquelas famosas plaquinhas nos postes, os cavaletes na rua. Eu sou desse tempo também. Enfim, a boca de urna, inclusive, era até 100 metros antes, Sim. até o... Então veja que a cada escândalo que vai acontecendo na política, o grande vilão é a campanha eleitoral, e ela vai se restringindo, vai se limitando, o que de fato é ruim para o eleitor, porque eu acho que o eleitor, quanto mais informação, melhor será a decisão dele. Do ponto de vista jurídico, isso fere de alguma maneira o processo democrático, Petrin? Não diria que fere o processo democrático, porque todas essas alterações são feitas pelo Poder Legislativo, mas ela de fato interdita parcialmente o debate. Por outro lado, nós, até pela uma evolução social, com o advento das redes sociais, você privilegiou uma outra forma, inclusive onde o eleitor deixa de ser aquele sujeito passivo, apenas de receber a propaganda. Por exemplo, até a campanha de 2018, o horário eleitoral gratuito tinha uma relevância muito importante. Sim. Então, para aquele, trazendo aqui para uma candidatura nacional, a presidência da República, por exemplo, aquele que tinha o maior tempo de TV, ou portanto a maior coligação de partidos, levava uma grande vantagem, porque teria o maior tempo naquela propaganda de blocos e o maior número de inserções durante a programação. A partir de 2018, até com a eleição do ex-presidente Bolsonaro, que utiliza do WhatsApp de uma forma profissional bastante importante, há uma mudança nesta lógica. Contudo, a eleição da capital, onde Pablo Marçal vem, né, a partir das redes sociais de forma muito forte e sem tempo de TV, não vai ao segundo turno justamente por aqueles que tinham maior tempo de televisão. Então eu costumo dizer, Marcela, que há um ecossistema da propaganda eleitoral. Não há possível dizer que a propaganda ela é só feita nas redes, ou só feita na TV, ou só feita na rua, ou só feito nos veículos tradicionais de comunicação. Como os debates na televisão, sim, este momento do podcast, das entrevistas, das sabatinas, das entrevistas, da imprensa que faz o acompanhamento das candidaturas diariamente. Então, hoje, este ecossistema, as campanhas eleitorais devem obrigatoriamente utilizar destas várias mídias, né, com o mesmo discurso, com a mesma intensidade da sua mensagem, porém de forma adequada a cada um destes espaços. Uhum. A gente tem muitas dúvidas para tirar. Você citou Pablo Marçal, eu queria já inverter aqui a ordem, já perguntar, porque ele é uma figura bastante emblemática desde a eleição de 24 para a capital paulista, e que trouxe aí, você citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acendeu esse alerta, né, sobre a relevância ou a importância, o peso da propaganda eleitoral gratuita na TV, o tempo de TV para, de fato, o sucesso de uma eleição, e se provou que ali se criava um novo modelo de fazer campanha eleitoral, e com o Pablo Marçal não foi diferente. Isso mais intensificado ainda com o uso de redes sociais, de robôs, que depois se provou que havia ali sim o ferimento, né, da lógica natural de você promover a sua campanha política dentro das redes sociais. Essa semana a gente fala à luz do registro da candidatura dele, mesmo estando inelegível. Isso confunde ou não o eleitor? Por que o cidadão que quer ser candidato, registra a sua candidatura, tem esse direito, mas, por outro lado, a gente sabe que se até a eleição o processo não correr, não vai conseguir se eleger. Ou seja, isso, na minha avaliação, queria ouvir a sua, eleva a possibilidade do erro do eleitor de digitar um número ali, ou de elevar o número de candidaturas e de votos, ou melhor, invalidados, porque você registrou a sua confiança, o seu voto numa pessoa que não pode assumir, não pode ser eleita. Queria te ouvir em relação a esse ponto, porque ainda se me permite, a avaliação que a gente faz é que candidaturas como a do Pablo Marçal, elas dificultam candidaturas regionais, como muito eu tenho ouvido aqui no podcast,
de candidatos que são famosos, vamos colocar assim, nas redes, na televisão, em detrimento de candidatos que buscam uma base, uma candidatura mais regionalizada. Queria te ouvir em relação a isso. Não, perfeito. Fatiando Vamos aqui, por etapas. fatiando aqui um pouquinho, eu acho que estes registros extemporâneos, né, esses registros de candidaturas inelegíveis ou possivelmente inelegíveis, eles de fato geram um problema para o eleitor, mas menos nessas candidaturas mais gerais, como a candidatura de um candidato a presidente da República, mas as candidaturas proporcionais. Tento aqui me explicar de forma mais clara. O registro de Pablo Marçal, ele se dá num tempo adequado, do ponto de vista da legislação eleitoral, no último dia do registro, feito por um partido político que é quem efetivamente tem o direito de registrar candidaturas, né? Não há possibilidade, pela nossa Constituição, de candidaturas avulsas. Então, há sempre uma obrigatoriedade de se ter um partido político. A primeira polêmica que temos neste caso é que ele estava afiliado à União Brasil, recebe uma decisão precária, uma decisão liminar que chamamos da zona eleitoral, retroagindo os efeitos de uma desfiliação lá atrás feita. Então, somente se esta decisão precária for reformada, aí já não teríamos esta possibilidade, porque para ser candidato a qualquer cargo, você deve estar filiado a um partido político 6 meses antes da eleição, e esse prazo era 4 de abril. Mas não só isso, Pablo Marçal, por ter feito na eleição da capital aquele campeonato de cortes, né? Então, por todos aqui conhecidos, ele fazia um campeonato e remunerava as pessoas que fizessem cortes para utilizar na rede social. E assim ele se tornava cada vez mais conhecido. Sim, ocupou a rede de forma bastante intensa, mas ilegalmente, porque não é permitido pela legislação eleitoral o pagamento para que se veicule uma determinada candidatura na rede, a não ser na sua própria página, de forma impulsionada com recursos oriundos da sua conta eleitoral de campanha. Então, a pesa contra Pablo Marçal uma possível reversão da filiação partidária e esta inelegibilidade. Pois bem, esta decisão, se é inelegível ou não, caberá ao TSE decidir. Ao registrar Pablo Marçal no dia 15 de agosto, que era o último dia do prazo, haverá uma publicação do edital, haverá 5 dias para que partidos políticos e outros candidatos, porventura, façam uma impugnação a este registro, ele terá 7 dias para apresentar a defesa e o TSE irá decidir sobre o tema. Vamos lembrar que o Lula, em 2018, também estava provisoriamente preso em Curitiba, fez o pedido de registro de candidatura, foi impugnado, apresentou a defesa, o TSE indeferiu o seu registro e ali ele faz a substituição por Fernando Haddad, que até então havia sido registrado como vice da sua chapa. Então, penso que teremos 15, 20 dias com esta polêmica, mas ela se resolverá de forma fácil, porque o TSE é a instância ordinária de um registro de candidatura de presidente da República. Então, do ponto de vista político, teremos desses 20 dias uma interdição do debate, onde alguns outros candidatos que estão no mesmo campo político de Pablo Marçal serão ofuscados. E, voltando à sua primeira pergunta, né, é muito ou é pouco os 45 dias? Veja, esses 15 dias seriam muito importantes para o Caiado, para o Zema, para o próprio Flávio Bolsonaro, que me parece estão no campo político de Marçal. Podem disputar o mesmo voto. Mas eles terão ali o debate interditado de uma candidatura que eventualmente e possivelmente será declarada inelegível por conta desta decisão do TRE de São Paulo. Então, respondendo à sua pergunta, acho que para essas candidaturas que têm um holofote da imprensa, a cobertura, ela atrapalha do ponto de vista político. Mas nós temos casos, Marcela, de candidaturas proporcionais que são registradas e a lei autoriza. Então, eu faço um registro no Tribunal Regional, no caso aqui nosso em São Paulo,
Se houver o indeferimento desse registro, eu continuo fazendo campanha até o TSE decidir. Só que isso não dá tempo, muitas vezes, do TSE decidir antes da eleição. E aí sim temos esse prejuízo, porque o eleitor vai na urna, vota, e às vezes o voto não é computado porque ele já veio indeferido, ou quando é computado porque foi deferido, mas o Tribunal Superior reforma esta decisão e torna aquele candidato inelegível. Então, às vezes, para as candidaturas proporcionais, este risco do eleitor de falar, poxa, eu votei nele e esse meu voto não valeu, sim, eu acho que às vezes é mais prejudicado. E quando a gente fala pós-eleições, também é confuso quando você já tem uma eleição definida, você já tem o candidato que assumiu aquele cargo para o qual ele foi eleito. A exemplo, por exemplo, da Assembleia Legislativa, que teve, por mais de uma vez, mais de um deputado que teve a recontagem dos votos. Então, o cara sai da cadeira, porque só houve, né, essa decisão só houve muito tempo depois em que ele assume o mandato. E pensando nisso... Se me permita... Claro, eu queria ouvir, inclusive, de você, algo nessa linha que é muito moroso esses processos para a gente ter uma demora tão grande e que interfere tanto na eleição quanto no andamento, né? Enquanto estive lá dentro da Assembleia Legislativa como jornalista, acompanhei casos de mais de um parlamentar que perdeu o seu mandato, então já tinha toda uma estrutura, e aí você deixa essa cadeira para outro que assume de outro partido com outra vertente em função dessa recontagem de votos. Então, há também, e queria te ouvir se há, e o quanto essa morosidade, né, para a Justiça Eleitoral julgar esses processos prejudica também e confunde, porque quando a gente está falando do eleitor médio, há dificuldades até para definir a sua escolha, não à toa as pesquisas têm um número de indecisos muito considerável, né, o que pode de fato resultar ou não no sucesso de um ou de outro candidato. Assim, esse voto indeciso é muito disputado. Então, quando o processo, na minha avaliação, ele desestabiliza, né, essa segurança do eleitor de registrar o voto, saber que aquele voto de fato vai para a cadeira, para o candidato que ele está elegendo, é mais seguro e até para a gente confiar no processo eleitoral, já que a gente vive esse momento também muito... Sim. Não, mas eu até te interrompi, Marcela, porque temos um caso ainda muito mais gritante, que é do Rio de Janeiro. Faltando menos de 8 meses para o término do mandato, a Justiça Eleitoral caça o governador por gastos irregulares na sua campanha, né, por abuso do poder econômico. E sequer temos hoje um substituto. O presidente do Tribunal de Justiça hoje é o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, veja você que não é só no parlamento, mas por vezes num governo do estado, um governo importante da federação, há este problema. Mas não reputo isso a uma lentidão da Justiça Eleitoral. Poxa, Petri, mas Marcela que te deu exemplos de deputados estaduais que aconteceram desta forma. Você acabou de dar um exemplo de um governo do estado. É verdade. Mas, se olharmos do ponto de vista da quantidade de candidatos que foram julgados, da quantidade de governadores, de prefeitos, de deputados, de vereadores, estamos falando aqui de 1%, 2%, enfim, queríamos que fosse 100% de, olha, acabou a eleição, não se muda, fica imutável, seria o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma. Né, mas me parece que a justiça eleitoral é uma justiça célere, é uma justiça que de fato tem os prazos muito curtos, são prazos exíguos. Nesse período de eleição, por exemplo, os prazos funcionam de sábado e de domingo, são contados em horas, são prazos bastante exíguos pela celeridade que merece, porque há uma data marcada para a eleição. Né? Então não adianta eu ter um direito de resposta dado no dia 6 de outubro, porque a eleição foi no dia 4, então eu não consegui, aquela ofensa que me foi dada, eu não consegui ter visto reparada a tempo das pessoas poderem ir votar. Então há uma necessidade dessa celeridade, mas sem dúvida nenhuma erros por demora aqui ou ali, eles existem e devem ser, inclusive, escrutinados para que a justiça avance e melhore. Nesta eleição, nós inclusive tivemos uma novidade, que é a possibilidade da antecipação de alguns pedidos de registro.
Então, Deltan Dallagnol, por exemplo, havia uma grande dúvida se ele estaria ou não inelegível. Então, ele antecipa um pedido de registro para que a Justiça Eleitoral pudesse analisar. Eu, particularmente, sou muito favorável a que façamos primeiro os registros de candidatura, depois deles efetivamente concluídos, é que iniciemos o processo das campanhas eleitorais, justamente para que o eleitor tenha a segurança de dizer o seguinte: olha, em quem eu vou votar, é ficha limpa, está elegível. Ah, mas se ele abusou na campanha eleitoral, ok, mas aí é um ilícito que ele cometeu durante o processo e eventualmente será cassado, mas por um abuso que cometeu. Mas, de fato, o filtro diminuiria bastante para não termos estes problemas que você tão bem mencionou. É uma solução, né? Nosso tempo está correndo, eu queria muito falar de inteligência artificial, que é a grande diferença se a gente for comparar com a campanha de 24, as eleições municipais e também com a campanha de 2022, que já tinha esses movimentos, mas naquela época me lembro que os candidatos falavam muito sobre a máquina de mentiras, de notícias falsas, então tinha esse olhar mais para dentro das notícias falsas, do peso das fake news. E hoje a gente vive o fantasma, o boneco, o espantalho do uso da inteligência artificial. O que eu queria entender de você? Quais são os limites, tanto para que o eleitor se respalde, mas também para os candidatos? O que pode e o que não pode, Petrin, com o uso da IA, por exemplo, quando a gente está falando de peças de campanha nas redes? Perfeito. Bom, a IA, ela, enfim, tomou conta de todos os processos, né? Aqui no jornal, possivelmente se usa muito nos escritórios e não é diferente nas campanhas eleitorais. Então, é uma tecnologia que está aí, está dada, é utilizada por todos e que bom que estamos num processo de evolução. E o direito, ele não consegue, por vezes, se antecipar aos avanços sociais, né? Então, o direito, ele vem sempre a reboque, justamente porque o avanço social, ele acontece, há determinados apontamentos que falta a necessidade de normatizarmos determinadas atuações da sociedade. Então, o direito sempre virá a reboque do avanço da sociedade. Não é diferente aqui. Você bem lembrou que em 18 a grande preocupação eram os disparos em massa, as fake news, a Justiça Eleitoral não estava preparada para aquele ambiente. Depois, em 22, há uma melhor preparação, há toda uma relação com as big techs, há um início de uma normatização sobre isso. E agora temos as redes sociais somadas à inteligência artificial generativa. E qual é o grande mote, acho que para que todos possam entender, eleitor e candidatos? O eleitor não pode ser enganado. Esta é a regra de ouro. Então, eu posso usar a inteligência artificial na minha campanha? Posso, desde que eu esteja utilizando ela para bem informar o eleitor. Por exemplo, eu quero aqui defender que, se eleito for, trarei com emendas parlamentares dinheiro para a construção de uma determinada creche num determinado bairro. E faço meu material de campanha e uso a inteligência artificial para construir aquela creche, para que o eleitor possa ver como seria aquela creche naquele determinado terreno, né, para que ele possa entender aquela minha proposta de forma mais clara. Então isso é permitido, desde que eu identifique, olha, este material foi produzido com inteligência artificial. Eu quero colocar aqui um candidato que me apoia ao meu lado. Ok, isso é permitido, desde que sempre faço essa identificação. Agora, tudo aquilo que leva o eleitor a erro, que tenta enganar o eleitor, ela está proibida. Então eu não posso entrar em contato com um determinado candidato e dialogar com ele num chatbox, por exemplo, e ele apontar que eu estou respondendo como se o candidato fosse. Ele não saber que ele está dialogando com uma inteligência artificial. A inteligência artificial não pode, sabendo dos seus algoritmos, sabendo que você, por exemplo, é favorável a uma determinada proposta, eu te mando uma mensagem direcionada falando aquela proposta e manda para mim
uma proposta diametralmente oposta porque eu penso diferente de você. Então veja que ele se utiliza dos dados captados nas redes sociais, na internet, sabe o seu perfil, te manda uma proposta que te atende e uma diferente para mim e diametralmente oposta. Então isso não é permitido. Ou eventualmente utilizar de pessoas, né? Imaginemos aqui nas diretas já eu falar, olha, eu quero demonstrar aqui que eu sou um democrata e a inteligência artificial me coloca ali do lado de Franco Montoro, de Mário Covas, de Ulisses Guimarães no palanque das diretas. Cara, eu nunca estive naquele palanque, nem idade tinha para estar né, na vida adulta naquele mas então isto é enganar o eleitor. Então a regra hoje o eleitor deve ter clareza de que aquela determinada propaganda foi realizada com inteligência artificial e ela não pode, em hipótese alguma, tentar enganar, tentar levar o eleitor a erro. A gente teve, desde a semana passada, o início, né, de uma conversa do ministro Cássio Nunes Marques, da Justiça Eleitoral, tentando repensar maneiras, caminhos e até ouvir a possibilidade de proibir. Você acha que a gente pode se encaminhar para proibição? Porque me parece que fica muito vago, aberto, o julgamento de é ilegal, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está enganando. Será que eu não tinha idade para estar lá com o Franco Montoro, mas né, não tive a intenção de enganar o eleitor, pode haver esse tipo de justificativa. Me parece muito confuso para fazer também esse julgamento. A gente pode caminhar para a proibição do uso ou de fato seguir uma regulamentação que acompanhe a necessidade que a eleição tem de fazer o uso da ferramenta? Olha, proibir é o pior cenário, porque veja você, Marcela, há um estudo que vai dizer que se a gente parar para assistir tudo que foi postado ontem no YouTube, nós levaremos 80 anos para assistir todos os vídeos que foram colocados ontem no YouTube. Então é impossível, né? Como que você vai restringir a internet de tal forma, a inteligência artificial, né? Hoje todo celular gera ali um vídeo, gera uma imagem. E nós temos também que levar em consideração que o eleitor não a gente tem trata ele, né, aquele bibelozinho, vamos cuidar dele, coitado dele, vamos protegê-lo, vamos colocá-lo aqui numa redoma de vidro. E a vida não é assim, né? Não podemos, enfim, tratá-lo o eleitor como um imbecil. Né? Ele vive, ele sabe diferenciar o que é inteligência artificial, o que não é, até porque ele tem um viés de confirmação. Ele pega uma determinada propaganda, ele olha e fala assim, eu sei que isso aqui é mentira, mas como eu queria que fosse verdade. E passa. Né? Há um viés de confirmação das pessoas. Né? Não podemos achar que, né, isso não é levado em consideração, isso não existe. Então, a proibição é sempre o pior caminho. E aí vai depender sempre muito do caso concreto. Mas neste exemplo das diretas, mas ele era mesmo ou não? Olha, pode ser que por um determinado eixo, ali não houve uma intenção abusiva de enganar, mas a depender da narrativa que está construída, ali se efetivamente percebeu que é uma falsidade. Então, as campanhas devem ter sempre o compromisso e sempre o cuidado, a cautela de deixar as coisas claras. E também compete aos adversários, também compete à imprensa jogar luz sobre esses temas. Né? Porque, olha, o Bolsonaro apareceu na convenção do Flávio. Que é o grande objeto de... Que é a primeira representação. Sim. E que, lamentavelmente, o TSE tem conversado isso a portas fechadas. Sim. Né? Veja, o melhor detergente é a luz do sol sempre, né? Vamos fazer isso às claras, vamos debater, até para que a gente possa eventualmente criticar, aprovar. Enfim, acho que é fundamental que esse debate seja feito em público, né? A olhos vistos de todos. Então,
Veja, num ambiente ali de convenção partidária, onde o Bolsonaro vai esta imagem de inteligência artificial para os convencionais, num ambiente restrito, veja, ninguém ali era, fui enganado. A mesma propaganda na rede, para todo o público, pode levar a uma enganação, né? Então, o contexto é sempre fundamental para que a gente possa, ali, diante do caso concreto, e não tem jeito, com a prática, com o dia a dia, com as decisões judiciais, é que nós vamos aperfeiçoando este processo. Antes de falar da campanha nas ruas, queria trazer 2 casos aqui e ouvir a sua avaliação e como esse cenário é importante para a gente também ficar atento. Tenho visto nas redes sociais muitos candidatos colocando ali já o seu número, já que depois do dia 16 isso é permitido, então divulgar ali o seu número, mas muitos não mencionam o estado, né, o local. Então, avalio e vi os fóruns de comentários nas redes falando: veja, eu sou de tal estado. Vejo aqui o candidato com o número tal, mas o candidato é de outro estado. Isso, eventualmente, as pessoas com quem eu conversei e os comentários que eu vi, e também um pouco corrobora com a minha opinião, que há uma confusão também de você ver um número exposto ali e ter, bom, esse candidato é do meu, eu simpatizo com a fulana que eu vejo nas redes, vou registrar meu voto, mas ela vai disputar a deputada estadual em outro estado. Esse é um caso. Vamos trazer o cenário aqui para o ABC. O Avante desistiu de lançar a vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, como candidata ao Senado, porque havia ali uma restrição em relação ao período de descompatibilização, que é uma palavra difícil, mas que significa que o candidato tem um prazo determinado para se desassociar do cargo em que ele está exercendo para poder disputar o mandato. E isso talvez surja a dúvida também para alguns que estão acompanhando a gente, que é: por que alguns cargos, né, ou porque, enfim, tem cargos que a gente precisa ou não se descompatibilizar, quais são essas regras e por que elas existem? E quero já trazer também no mesmo bolo aí, para você fatiar a resposta. A gente também teve outro caso interessante que foi divulgado hoje um vídeo, inclusive, do vereador de Santo André, Bahia, do Lava Rápido, né, em que ele menciona a possibilidade de duplicidade de número, ou seja, há também uma insatisfação, porque há uma possível duplicidade do mesmo número de um e de outro candidato. Quem tem a prevalência, por exemplo, para disputar, quero este número, alguém, Petri e Marcela têm o mesmo número na urna. Quem é que vai conseguir o número de fato na urna e quem é o que vai ter que mudar esse número na urna? Perfeito. Então vamos começar pelo fim aqui, Marcela. No caso, todos os candidatos eles devem ser escolhidos em convenção partidária. Então, entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, os partidos foram obrigados a fazer as suas convenções partidárias. Nestas convenções, eles fazem ali a indicação de com quem vão apoiar para governador, se vão lançar candidatos a senador, se estarão em coligações majoritárias. As nossas coligações proporcionais foram proibidas, então, individualmente, cada partido ou cada federação é obrigado a lançar de forma pura os seus candidatos a deputado estadual ou deputado federal. Pela lei, nós podemos lançar um cargo a mais daquelas cadeiras em disputa. Então, estamos disputando 70 cadeiras para deputado federal, cada partido ou federação pode lançar 71 candidatos. 94 deputados estaduais, cada partido ou federação pode lançar, então, 95 candidaturas. Neste documento, nesta ata, que desta convenção partidária, é obrigatório indicar desde já o nome do candidato, o nome de urna do candidato, que ele vai estar na urna eletrônica, e o número dele. Então, isso já é um pré-requisito obrigatório para as candidaturas. Bom, mas o Petrinho e a Marcela estão disputando o 001. Quem tem o direito? Bom, se o Petrinho disputou aquele mesmo cargo antes, ele tem o direito.
mas o Petrin e a Marcela disputaram, a Marcela, na verdade, disputou para vereador com este mesmo número. Não, mas a lei fala para o mesmo cargo. Então, se o Petrin, eventualmente, numa outra eleição, teve a disputa deste número, ele tem o direito de manter aquele mesmo número, mas a não ser que ele abra a mão, e neste caso abriria a mão de forma muito gentil para você, Marcela, inclusive. Mas isso que você está dizendo significa que pode haver um acordo entre os dois? Sim, sempre é possível que se tenha um acordo, mas nesse caso apenas o que disputou o mesmo cargo e não outro diferente teria direito ao número. Caso nós não, caso aqui eu me mostre de forma insensível e não ceda o meu número para você, nesse exemplo aqui que estamos tratando, o que a legislação fala é em sorteio. Então, os partidos políticos poderiam sortear. É diferente quando há uma convenção, a convenção partidária ela escolheu determinados números e há a possibilidade de registros posteriores, ou por decisões dos órgãos executivos, ou eventualmente por erros de lançamento. Enfim, há uma série de outras possibilidades que eventualmente poderiam ter registros de candidaturas com a mesma nomenclatura. A solução que a Justiça Eleitoral dará, porque aí, se o partido não se resolveu internamente, caberá à Justiça resolver. Porque é impossível que nós tenhamos o mesmo número para dois candidatos, porque a urna eletrônica não tem, ao contrário das casas que tem A e B, nos seus números, na urna eletrônica não temos. Então, apenas um número por candidato. Então, havendo a coexistência de números, a Justiça Eleitoral intimará as partes para que se manifestem sobre esses números, cada um trará o seu argumento e a Justiça Eleitoral arbitrará quem ficará com o número para constar na urna eletrônica. Perfeitamente. Rapidamente, queria ouvir sobre as principais regras do que pode e o que não pode quando a gente está falando da campanha nas ruas, porque é muito mais comum hoje a gente ver os totens espalhados, por todos os lugares, nos cruzamentos, do que os bandeirões. Os bandeirões ficam para mais próximo do primeiro turno, mas é muito comum a gente ver os totens. Tenho reparado aqui no ABC, por exemplo, de dia o totem está lá, de noite o totem não está lá. É mais ou menos por aí a regra? Que bom, porque se estivesse à noite estaria irregular. Esses totens nós chamamos de wind banners, são equiparados a bandeiras, porém com uma haste no chão, com uma haste que envolve um pano, parecido com o pano de uma bandeira, mas com uma base fixa, e ele é permitido nas calçadas, desde que não atrapalhe o bom andamento do trânsito de veículos e de pedestres. Então, não é possível que eu coloque um wind banner ali num cruzamento em que dificulte um trânsito, que eu possa causar um acidente. Não posso colocá-lo de uma forma que as pessoas não consigam andar pela calçada, ou que ele esteja colocado numa rampa que as pessoas que têm mobilidade reduzida não consigam utilizar. Enfim, então a obrigação dele é que não atrapalhem o trânsito de veículos e de pedestres. Eles devem ser móveis pela legislação eleitoral. E o caráter de mobilidade ele se dá com a colocação dele às 6 da manhã e a retirada às 22 horas. Então eu não posso, por exemplo, colocar um wind banner numa determinada rotatória no dia 16 de agosto, que foi quando começou a propaganda eleitoral, e tirar somente no dia 3 de outubro, que é na véspera da eleição, quando eu sou obrigado a retirar as propagandas da rua. Então, e lá permanecer por esse tempo todo. Não, eu preciso colocá-lo de manhã e retirá-lo até as 22 horas. Tá certo. Tem muitas outras perguntas, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Conversamos, então, com o Leandro Petrin, advogado especialista em Direito Eleitoral e Direito Público, secretário da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Federal e também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Nas redes sociais dá para tirar mais dúvidas com você, né? Sim, à disposição, e querendo aqui, é só me convocar, que sempre será um prazer, uma honra estar aqui dialogando com você e com o seleto público do Diário do Grande ABC. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela entrevista.
A gente se despede de você também nessa quarta-feira desse mês que está quase no meio, quase chegando no final, mês longuíssimo, mas a campanha eleitoral, como a gente já sabe, a todo vapor, acontecendo aqui no Grande ABC e também em todo o país. Me despeço de você desejando uma ótima noite, lembrando que você pode rever esse ou outros conteúdos nas redes sociais do Diário. Um abraço forte, até semana que vem.